Vocês dois têm uma zona cinzenta entre um projeto tendo que entrar para amanhã versus a necessidade de proteger. Como que tá isso para vocês? A gente tem situações que a gente pode acumular os papéis. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou Matheus Borges, diretor comercial aqui na Red Belt. E hoje nós vamos falar como a colaboração entre CIOs e CISOs pode ajudar na resiliência cibernética das empresas. Comigo aqui hoje, nada mais nada menos que Rafael Luna, CIO e CISO na MDS Group. Rafa, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, muito prazer em conhecê-los. Muito bom, muito bom. E também com a gente Wagner Santos Rosa, líder de TI e cibersegurança no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Obrigado pelo convite aí, tá? Um prazer estar participando essa data aí com vocês. A gente que agradece, Wagner, obrigado. E do meu lado, Leonel Conte. Tamo aí, Mateuzinho. Bora? Vamos para mais um? Esse bom esse aqui. Esse tema é bom, e esse tema é bom porque ele me dá uma sensação até de um pouco de esquizofrenia. Caramba! Veja só, a gente tem duas pessoas aqui e a gente vai falar do papel do CIO e do CISO, que hoje está nas mesmas pessoas. Vocês dois têm, os dois, o chapéu. Acho que seria bipolaridade, não? Tá lá, ó. Esquizofrenia. Boa. Tá aí, ó. Vamos começar com a bipolaridade de dois papéis numa pessoa só. E aí, começando, a gente gosta de trazer uma estatística assim, que eu achei bem bacana, que é 48% dos CISOs no mundo se reportam ao principal executivo de tecnologia. Em 2023 eram 54%, então diminuiu um pouco o número de CISOs que se reportam ao executivo de tecnologia. Isso veio da pesquisa global do diretor de segurança da informação de 2024 da Heidrick & Struggles. É uma consultoria de RH, Heidrick & Struggles. É o diretório é o diretório que eles fazem de cargo. Acho que isso tem uma resposta muito simples, porque a gente teve um movimento que os CISOs respondiam diretamente ao CEO. Então, quando a gente olha para banco, e banco no Brasil, obviamente, que tem uma regulação totalmente diferente para CISOs, que eles não podem ser efetivamente a mesma pessoa que um CIO, que um diretor de tecnologia, esse papel ainda havia um reporte direto para o presidente e não ao diretor de tecnologia, para evitar, obviamente, um conflito de interesse. Acho que a maioria dos mercados que a gente atua, a gente não tem uma regulação tão... eu vou falar uma palavra que eu não consigo falar em português, so tight a respeito disso, tão estreita, tão restritiva em relação a isso. No Brasil a gente tem, obviamente, eu e acho que talvez você, né? A gente tem situações que a gente pode acumular os papéis. O Leonel também, nas passagens anteriores, acumulou esses papéis. Mas em algumas outras estruturas não. Então acho que isso só reflete as regulamentações de diferentes localidades que levam esses papéis a responderem diretamente ao CEO, ao board, ou ao COO, e não ao CISO, e não ao CIO. Perfeito. E, Vagnão, o que você acha desse movimento? Esse movimento do CISO se reportar a um comitê executivo, ao CEO e não diretamente ao CIO. E, de novo, pensando nesse papel que vocês dois têm de ter responsabilidades pelos dois lados. A movimentação, na sua perspectiva, faz sentido, agrega, ajuda o negócio a evoluir mais rápido ou ingesta um pouco mais? O que você traz disso pra gente? Tá, para mim faz total sentido, Boa. tá? Ele fica mais fácil, né? Acho que no início você ficava meio preocupado, estou jogando 2 jogos ao mesmo tempo. Você tá jogando um jogo aqui, como CEO, aí depois, vem o CISO, e aí? Mas no final eles acabam se convertendo um com o outro, tá? Então, a gente pode falar, ele dá muito match quando os 2 estão trabalhando em conjunto. Perfeito. Eu quero falar uma polêmica aqui que pode virar um corte. Bora. Não façam um corte disso. Por que antigamente, na minha opinião, por que antigamente o CISO e o CIO e o CIO eram a mesma pessoa? Porque as pessoas não conseguiam entrar na carreira de segurança da informação sem passar pela carreira de infraestrutura de engenharia. Então, eu não lembro, há 10, 12, 15 anos atrás, de uma pessoa de segurança da informação que não tinha puxado uma etapa, e puxado uma etapa é até um termo ruim para isso, mas que não tinha pego um tempo de cancha na infraestrutura.
Então, uma pessoa que não soubesse aplicar um patch num servidor, que não conseguisse olhar a vulnerabilidade pela ótica de infra. E agora a gente já consegue ver um movimento no mercado de que profissionais já conseguem, e acho que isso deve-se muito a empresas como a Red Belt e ao mercado que se abriu também, profissionais que conseguem começar na carreira de cyber pela carreira de cyber e não pela carreira de infra. Então, provavelmente vocês devem ter posições que vocês não contratam analistas de infraestrutura, vocês contratam analistas de segurança da informação, pessoal de Red, de Blue, de Purple Team. Na minha época, acho que na sua também, Leonel, e na sua também, Ah, bom. não vou falar aqui também, não vou excluir ninguém dessa conta. Você abria uma vaga de infraestrutura, esse cara ficava bom e eventualmente acontecia algum problema de ataque. O ataque ele era etéreo, ele era diferente, ele era um ataque de força bruta, não era um ataque como é hoje. Então a gente migrava as pessoas de infra para o papel de cyber. Assim, é porque antes as pessoas precisavam conhecer o ambiente todo. Hoje mudou um pouco. Hoje a pessoa ela precisa conhecer a ferramenta. É. E eu vou colocar uma pitada de sal aí para vocês, que hoje vocês como CEO e CISO, o CIO ele tem uma visão muito operação. Vocês recebem demandas que vocês precisam evoluir o ambiente de vocês e entregar demandas, projetos e N projetos. É coisa que é normal de uma infraestrutura, a empresa ela precisa, decolar, os seus produtos e as suas entregas ao longo do tempo, e o CISO muitas vezes o papel dele é olhar e falar assim: "Calma, esse projeto precisa esperar, porque a gente tem que fazer análise de requisito", algumas coisas do tipo. Então, vocês 2 têm uma zona cinzenta entre um projeto tendo que entrar para amanhã versus a necessidade de proteger. Como que tá isso para vocês? Eu vou começar, mas eu acho que existe um termo muito bacana, que agora é o AppSec, né. Eu acho que a gente está começando a quebrar isso, acho que o mercado consegue, né, quebrar isso no meio, que é você começar a fazer o privacy e o security by design logo no desenvolvimento. Então, eu acho que o papel do CISO, ele tem que se tornar, e acho que cada vez mais, mas ainda tem muita demanda reprimida, diferente do que tem demanda de nuvem, que a gente já resolveu essa demanda, que a gente já endereçou, a gente já tirou o grosso no mercado. Mas a demanda do CISO ainda está um pouco reprimida. Essa demanda ela tem que ser um pouco mais consultiva. Como é que eu faço a esteira de desenvolvimento para que ela seja uma DevSecOps de verdade, não uma DevSecOps baixinho? Para que você consiga trazer elementos de como você protege o dado, como é que você permite fazer o esquecimento, apagar ele no momento do desenvolvimento. Então, a gente começou lá em 2019, 2018, 2019 a fazer o Observability by Design. E agora a gente está numa onda de privacy e security by design. Então o papel do CISO ele está mudando, ele não está acelerado ainda, tá, Leonel? Ele tem que acelerar para esse papel. Eu acredito que ele vai se acelerar. Então esse é o novo papel consultivo do CISO. É propor que o desenvolvimento ele seja seguro. Até para que a gente possa, na hora de levar no conselho, no Comex, dizer que segurança ele é um aspecto importante do negócio e não um freio de mão para o go-to-market. Perfeito. É isso. Isso. Aí você vai naquela tendência, né? Você precisa acelerar e depois você coloca o cinto. É, é, Muitas vezes acontece isso, porque a empresa quer acelerar, mas e a questão do cinto? é. Cinto de segurança, para te proteger, tá? Então, lá a gente começou a mudar isso. Meu, a gente não tem tanto desenvolvimento interno, a gente aquisição. Então a gente tem um comitê. Meu, você quer trazer um software? Quer? É isso que você quer? Então tá. Vai ter o cara de segurança, vai ter o cara de arquitetura, vai ter o cara de dados. Meu, para fazer a pesquisa sobre aquele software, para ver se aquilo pode entrar dentro do nosso ecossistema ou não. E se tem alguma falha, pode entrar, mas você tem essa observação aqui e você tem um prazo de correção, tá? Então a gente muda um pouco e a gente tenta eh, ajudar isso a colocar o cinto logo no início, não sair acelerando. O cara de infra, o cara de cyber, o cara de compliance, o cara de auditoria, ele sempre é um cara que tem poucos amigos. Sim. Então não vamos nos enganar aqui e falar: "Olha, é um cara que é benquisto por todos". Eventualmente ele consegue, mas é um cara que tem poucos amigos, é um cara que tem que falar mais nãos do que sim, do que sims, né. Ou falar o como, né? Ou falar o como, né.
Vai lá, Matheus. Não, eu ia Senão eu vou emendar uma atrás da outra. Não, vamos embora, a ideia é essa, mas eu queria só exemplificar com dados estatísticos que a gente acabou de falar, de um relatório da IDC, a mudança do papel do CISO 2024, que mostra que 46% dos CISOs consideram prioridade deles garantir que os requisitos de segurança sejam atendidos antes da implantação de novas tecnologias, e do lado dos CIOs, só 27% acreditam nisso, ou seja, é isso, o CIO está acelerado, precisa entregar, precisa acelerar, preciso ajudar o negócio a crescer, e o CISO está, opa, como é que a gente faz isso com segurança? Não, espera aí, vamos dar uma olhada primeiro. Então essa diferença de velocidade, ela é muito relevante estatisticamente, né? E aí vocês dois com os dois chapéus, de CISO e CIO. Como é que foi essa convergência dessa posição para vocês? E quais os desafios de ter esses dois chapéus numa mesma pessoa hoje? Então, começo? Tá. Vamos falar assim, a gente consegue tracionar, eu acho que mais fácil do que tá em um único chapéu, tá? Que você consegue entender tanto a parte de segurança, como a parte da aplicação em si, daquilo que você precisa trazer, Sim. tá? Então acho que nessa camada ela fica mais simples, você consegue simplificar e consegue, trazer a informação de uma maneira mais clara, do que segurar e o outro preciso acelerar. Acho que você consegue ponderar Com isso isso, numa caixinha só. em uma única caixa, Perfeito. tá? Você consegue ponderar isso, você consegue trazer a informação demonstrar de uma forma mais clara. Perfeito. Essa informação, Comex ou para seja quem for, tá? Não ser aquele cara que barra tudo ou que libera tudo, né. Na minha experiência, eu vou falar que eu não esperava. Eu nunca imaginei ser o CISO de uma empresa. Você veio de um chapéu de CIO primeiro, que acumulou a posição de CISO, acho que foi isso, certo? Né, eu tenho uma carreira voltada. Eu comecei minha carreira em banco de dados, e aí, óbvio, eu não é entrevista de emprego, tá? Mas eu tenho uma carreira que eu iniciei com banco de dados, depois eu fui um cara de engenharia por muito, muito tempo. Aí, por um breve período, eu deixei engenharia. Engenharia, para quem está vendo o podcast, é o antigo gerente de sistemas, é o antigo programador. Eu fui um cara de engenharia por muitos anos, quase uma década. E aí eu virei um cara de negócios, uma pessoa de ir lá buscar demanda no cliente e levar para a área de tecnologia. Depois eu volto para engenharia. Quando eu vou para minha experiência em consultoria em banco, aí eu venho para a área de engenharia de novo. E eu aceito uma posição onde a gente se conheceu, né, numa infraestrutura de mercado, e eu fui contratado para ser o head de tecnologia, mas, como tá na pesquisa da Strugs, o CISO, ele era ligado direto ao presidente. Aí quando eu assumi a posição, o presidente da empresa fala: "Rafa, olha só, tem uma questão aqui, dá para você acumular o CISO?" E eu sempre tive essa curiosidade, sabe, "Puxa, como é que você é um cara de segurança?" "Ah, eu aceito." "É temporário?" "É temporário." É temporário, virou 3 anos, aí eu assumi a posição atual, tô no segundo com 2 anos, então eu tô há 5 anos nesse papel. Eu era um cara basicamente de engenharia, que depois fui assumindo papéis de infraestrutura, que já foi uma eu vou falar uma dor, não é uma dor, mas foi também uma adaptação um pouco diferente. E a adaptação do CISO, ela é totalmente diferente, ela é disruptiva para uma pessoa de engenharia. Porque o CISO, ele tem que provar valor do que ele está vendendo, de uma certa maneira colocando um pouco de medo na mesa, né. "Olha, a gente vai ser invadido se a gente não fizer isso, o dado pode vazar e a multa da NPD é isso, olha a empresa que fechou." Então para mim foi um pouco difícil encaixar esses 2 papéis. Hoje eu já tenho essa consciência que eu tenho que fazer a venda. Eu vou falar um termo que é ruim para o consumidor, mas para o meu caso funciona super bem. Eu tenho que fazer a venda casada. Então quando eu faço o mosaico do que eu tenho que entregar, e nesse mosaico eu trago segurança junto, porque senão eu não tô operando no que eu devo operar, eu não tô fazendo o meu papel da melhor maneira possível. E olha um gancho que eu queria fazer agora, que é, você falou lá atrás de security by design. Isso. Ele é praticamente o que você tem que fazer no seu dia a dia pensando em estratégia. Sim. A sua estratégia tem que ser security by design. Quero implementar uma solução nova, quero ir ao mercado com essa plataforma nova, preciso adquirir, prestar esse serviço internamente dessa maneira. Um exemplo até mais simples, quero colocar televisão nos andares.
estamos comprando mais 3, não posso falar da estratégia, mas assim, estamos comprando mais 3 andares na empresa. Cara, tem que colocar televisão nesses andares. Isso é security by design. A televisão que eu vou colocar tem que estar numa rede segregada, tem que estar com as portas USB desconectadas. Perfeito. Excelente. Então, as decisões de alguém que tem os 2 chapéus já é baseado no negócio, mas com a security by design andando junto. Sim. Então, você precisa já pensar e planejar a segurança nas ações que você está planejando como infraestrutura, como tecnologia. E você sabe o que era muito comum? Quando eu assumi pela primeira vez o papel de CISO, não sei se era tão não, a primeira vez que eu assumi o papel de CISO foi em dezembro de 21. Então não, dezembro de 20, eu já tô até esquecendo já, não faz tanto tempo, hein. É a minha memória. O pessoal tinha esquecido o orçamento de segurança daquele ano. Ninguém lembrou que precisava. Ninguém lembrou. Não tinha orçamento. A gente tirou daqui, tirou ali, espremeu um pouquinho, sobrou aqui, compramos o antivírus. Não, tudo bem, mas tem um negócio chamado WAF, né? Tem que comprar o firewall da nuvem. Ah, não, esse aqui a gente está usando uma solução, não é o melhor, mas está usando. Então o pessoal esquecia o orçamento de segurança. E aí, o orçamento de segurança, que não está no mesmo chapéu, ele concorre ou ele está complementar? Uma boa pergunta, porque se eu sou o CISO e o CIO, ele concorre ou ele está complementar? Isso é um tema que gera uma Agora, uma boa discussão. se eu sou o CIO, você é o CISO, o Matheus é o presidente, cada um levou seu orçamento, ele deixa de ser complementar ou ele concorre ao mesmo tempo? Porque o balde é um só. Ele vai concorrer. Ele vai concorrer ao mesmo tempo e cada um vai puxar pro seu lado. Então, Eu vou puxar pra segurança, você vai puxar. e concorrência é bom em qualquer tipo de mercado, Sim. mas até que ponto, né? Para você, Wagner, como que foi? Você também assumiu ou já entrou pegando as duas frentes? Não, eu assumi. Isso veio no meio do caminho nessa última etapa. Eu sempre fui voltado mais para a parte de infraestrutura, tá? Acho que desde o longo tempo aí trabalhando em consultoria, indústria, há 10 anos na área de health, tá? Então eu assumi para ser parte de infra. Simplesmente isso. Chegou um belo dia, Wagner, tem um Parabéns. presente para você. Presentinho de grego aqui para você. Sem aumento de salário. Literalmente isso. Ganha esse chapéu aqui. Eu falei: "Não, ok, sem problema nenhum", porque faz mais dá mais match, tá. Porque eu estava iniciando uma área de arquitetura na época, Legal. tá. Então como a gente estava reestruturando, falou: "Ó, a gente vai trazer uma pessoa de governança, então eu vou trazer governança para infraestrutura e vou te deixar com a área de cyber". Eu falei: "Ok". Isso foi bom, porque foi aquilo que a gente tá falando, a questão de orçamento, a nossa questão de orçamento para você tratar todos os outros itens de segurança da parte de segurança, né. Então fica mais fácil quando você tá lá debaixo do mesmo chapéu, porque você consegue fazer se você tem um problema, você consegue já entrar rápido naquele problema, colocar as pessoas corretas, tá, e não fica puxando um para um lado, o outro para outro lado. Boa, boa. Tá? Então foi entrando, como eu falei lá logo no início, é difícil você jogar os 2 jogos, mas depois você vê que um jogo, um completa o outro, e os 2 vão, rodando aí em paralelo, sem problema nenhum. Tem dia que você fica um pouquinho quase sem cabelo, né, cabelo mais Normal. branco, tudo, mas é gostoso. Normal. Desafio muito bom. Eu tenho 2 perguntas que são, Apimentada no salgado. provocativas. Eu falei no offline ali que ele ia apertar você. Provocativas. Assistindo aqui. Uma, Olha lá. eu vou começar com uma assim para a gente tá vendo que a área de segurança ela vem crescendo, né, tá cada vez mais em voga, e a gente sempre escuta de qualquer outro gestor de segurança da informação que tem não tá no mesmo guarda-chuva, mas que tem um CISO e que tem um CIO, onde ambos, tem existe uma faísca entre ambos, porque segurança está querendo segurar e a operação está querendo acelerar e a operação às vezes não faz, e os números acabam não refletindo as coisas. E aí eu vou brincar como se fosse de Marvel aqui, né. Na Marvel a gente tem aquele, "e se", né. E se os papéis fossem invertidos hoje? Se o CISO, fosse o chapéu maior
e a tecnologia tivesse sendo respondendo para o CISO hoje. Como que vocês veem uma movimentação dessa no mercado? Olha, eu vou falar do alto de um sentimento meu, que eu acho que a gente tem sorte de trabalhar em empresas que não são tão grandes. Empresas grandes, né, assim, Tá. bons faturamentos, empresas, famosas e sólidas no ramo, mas a gente não trabalha numa empresa de 200.000 funcionários, porque não tem como o CISO e o CIO serem o mesmo papel. Boa. Então, enquanto eu estiver num nível de patamar de funcionários de operação de empresa ou regulatório, porque eu poderia trabalhar no banco muito pequeno que impede, né, Uhum. eu ser o CISO e o CIO. Eu acho que o CISO é uma carreira que talvez eu não abandone, porque foi algo que eu me apaixonei. Uma declaração. É uma declaração, né, eu não vou abandonar essa carreira. Ainda mais com bons amigos. Foi a comunidade mais, e acho que isso não compete muito à pergunta, mas foi a comunidade mais acolhedora dentro da tecnologia que eu vi até hoje. Tem concorrente? Não tem. Não tem É. concorrente. Assim, tá todo mundo preocupado em manter os ambientes seguros, porque a gente sabe que uma vulnerabilidade lá é uma vulnerabilidade futura aqui. Mas desde que eu assumi essa cadeira, há quase 5 anos, eu andei muito, falei com muita gente, com muito parceiro de negócio, com muito colega de mercado, com muita gente que trabalha na operação. E o que eu percebi de todos os executivos que eu conversei até hoje, em todos os fóruns, foi que ninguém tem a preocupação em ser aquele velho jagunço, sabe aquele cara que você batia na porta? "Não, não vai fazer, não, não", eles todos preocupados em manter o negócio rodando, preocupados em go to market, e preocupados em entregar valor, e preocupados obviamente em aprovar o orçamento do ano seguinte. E todos preocupados em colocar o recurso onde realmente deve ser colocado em cybersecurity. Então eu nunca vi ninguém preocupado em falar não. Lembra que você falou? Ah, eles não, os CISOs não estão preocupados em falar não, estão preocupados em falar como. Acho que no Expand do ano passado o Glauco fez uma palestra muito bacana falando de matriz de vulnerabilidade. Poxa, eu tenho que atacar as 4.000 ou atacar as 300 que realmente são as mais importantes. Isso é uma preocupação do CISO de que a gente deve ser rápido o suficiente e colocar dinheiro onde realmente importa. Então eu acho que, se respondendo sua pergunta, numa inversão de papel, eu acho que a gente não teria nenhum prejuízo. Eu acho que o go to market seria mantido. A única coisa que eu acho é que a gente teria um pouco mais de trabalho. A engenharia seria um pouco mais, seria um pouquinho onerada? A engenharia seria um pouquinho onerada. As APIs seriam feitas do jeito que são feitas hoje? Talvez sim, talvez não. O dinheiro todo iria para engenharia, ou eu teria um pouquinho de dinheiro ali numa ferramenta, num PIM, num PAN diferente, num SAST, num DAST? E aí eu tô falando, como eu acho que o perfil do público é mais técnico, eu vou falar, mas todas essas ferramentas que garantem identidade de acesso e desenvolvimento seguro, acho que a gente teria um escoamento do dinheiro para isso, em vez de só alocar squads. Mas eu acho que a gente não teria prejuízo no go to market. As pessoas fariam mais hora extras. Boa. Meu, eu acho que, pensando no futuro, acho que esse pode ser um caso que venha acontecer, tá? Porque se você pensar hoje em reuniões de C-levels, o que você leva hoje? Cyber. A resposta tá aí. Você leva cyber, é cyber que você tá levando, mas Essa provocação, achando que ia ser Boa. ao contrário. Eu fiquei muito feliz com a resposta de vocês. Caramba. Cybersecurity hoje em dia, pleno 2025, não é mais uma cadeira, é um estado de espírito. Então eu recebo, assim, as pessoas me mandam um e-mail para mim: "Rafa, olha só, acabei de receber um phishing". É phishing, né? Claro, é. Tem lá a ferramenta, eu não vou fazer a propaganda aqui, mas clica lá e fala que é um phishing. Ah, beleza, vou clicar, mas eu só queria te mostrar. Se eu clico, eu não posso te mandar. Então, segurança já é um estado de espírito. sim. Já é. Então, os reportes que a gente faz são de quedas de instabilidades, a gente tem em várias localidades, eu acho que vocês também. Então, cai link, tem que avisar. E tem algum tipo de ataque, um grupo mais seleto recebe lá o reporte, Isso. então a gente reporta. A gente não reporta, entregamos um projeto, entregamos mais uma sprint, porque isso já está entremeado. ali, né? Já é implícito. E quando você pega um relatório, se eu não me engano, é do Fórum Econômico Mundial, dos top 10 preocupações de um CEO hoje. E se eu não me engano, os top
5, acho que 2 eram relacionados à cibersegurança. Um era cibersegurança, o outro era continuidade de negócio, alguma coisa assim. Então, Que é cyber essa também. que é cyber bem. Então essa agenda de cibersegurança, ela tá no top de preocupação de todo o C-level. E isso responde ou tá alinhado com o que vocês mencionaram aqui, 100%. Muito bom, Leonardo. Essa é boa. Essa foi bem, hein? Posso ir pra segunda, que aí é pra você, vai. Tu falou, Felipe, traz um pacote de pipoca aqui pra mim, vai. Não, não, não. Aí a próxima você manda aí, mas eu tenho a segunda, então eu fiz uma brincadeira do e se. E aí eu tenho uma segunda de que a gente vê muito no mercado, como a pesquisa diz, que alguns CISOs respondem para o CIO, né? E você vê bastante empresas que é assim, e o CIO vai gerindo ele ali. Ele meio que tem o CISO embaixo dele e aí vai deixando o cara trabalhar, mas vai acompanhando indicadores, algo do tipo. Mais uma provocação. Será que precisamos mesmo ter um CISO na primeira linha de defesa? Porque o CISO, muitas vezes, ele não é o operacional, ele não vai operacionalizar, ele pode não operacionalizar, ele pode, numa segunda linha de defesa, criar controles e falar assim: CIO, siga esses controles, e vocês entregarem os resultados. Vocês acham também que esse movimento ele é importante e ele só não existe hoje porque os CISOs nossos de mercado têm problema na comunicação com o board, porque ele fala muito techniquez? Então eu emendei duas visões aí para você. Tá, eu acho não, a parte de tecniquez, meu, esquece. A gente pode falar entre nós aqui, entre técnicos, mas na hora que você sobe o nível, você tem que ter uma tradução. Ter uma tradução clara, uma tradução literária de uma forma que ele consiga entender, tá. De repente você cria uma matriz de maturidade. Como sua empresa está diante o NIST durante a ISO? Meu, eu tenho esses problemas aqui, eu preciso resolver dessa maneira. Eu preciso desse investimento, tá. Então, a gente precisa levar essas informações, tá levando de uma maneira clara, onde que todos possam entender, tá. E a primeira foi? Se não tivesse um papel de CISO respondendo para um CIO, e você só recebesse controles, faria também sentido para vocês? Que vocês teriam que operacionalizar, Não, ó, ou você acha que precisaria de segurança da informação ainda embaixo da primeira linha de defesa, que são vocês? não, acho que a gente tem que estar lá em cima, não adianta estar aqui só embaixo, só fazendo a parte de controle, criando indicadores, e esses indicadores vão para onde, tá. Então a gente tem que estar muito próximo ao negócio, acho que isso mudou, tá. TI não é mais segurança, não é problema de TI, é um problema do negócio, quem trata o negócio, tá. É uma pergunta bem ruim, porque você sai daqui, no próximo evento que você for, os caras vão te bater, né, responder, né. Eh, eu acho assim, olha, eu tenho uma visão muito particular disso. E talvez a gente possa apagar depois que eu falar, e não vai ser apagado. Tudo depende da regulamentação. A gente ainda não teve a gente teve alguns ataques cibernéticos no Brasil que foram sérios, mas eu ainda não vi a gente viu alguns ataques cibernéticos no âmbito público, mas nenhum que afetasse a vida no dia a dia. A hora que isso acontecer 1, 2, 3 vezes, que a gente estiver próximo de um colapso e voltar, né, como uma boa ressaca do mar, talvez a gente tenha alguma coisa parecida com a NPD, com a LGPD. E aí a gente consegue aí mensurar se a gente vai ter um DPO as a Service, do mesmo jeito que a gente tem um DPO as a Service, a gente vai ter um CISO as a Service. Hoje, para onde a gente escoa o profissional de cyber, que ele era muito bom técnico e ele foi ficando muito bom gerencialmente, não tem carreira Y que absorva isso. Então, se a gente acaba com o papel de CISO, o que a gente faz com um cara que era muito bom técnico e ficou muito bom gerencial, e o cara é bom de cyber? Esse cara tá fadado a ser um gerente no máximo? Ou ser um coordenador? Então a gente tem uma progressão de carreira para manter esse profissional dentro da carreira de cyber. Então a gente tem uma questão da perenidade do profissional, porque senão a gente acaba o cara não vai querer mais fazer a progressão de carreira de cyber. Isso é ruim para o mercado como um todo.
em lugares regulamentados, regulamentados pela CVM-Bacen, por enquanto a gente não vai ter, ainda tem o CISO apartado do CIO, respondendo lá para o conselho, para o CEO, para o CEO. Mas a grande maioria das empresas é isso. O diretor, o superintendente, o head de tecnologia tem 1, 2, 3 analistas e faz o outsource. Então a gente já tem esse cenário. Mas as empresas grandes que não são regulamentadas, você matar o CISO, você acaba com o carreiramento do cara. E o cara nunca vai querer não vai querer trabalhar com segurança. O que ele vai trabalhar? Com infra, com engenharia. Eu gostei do ponto, ele é polêmico. Ele é polêmico, eu quero apertar ele mais um pouquinho. Se Eu volto para engenharia, hein? Não, e eu quero puxar a brincadeira do Léo da Marvel e pensando, e se? E se não tivesse regulamentação? Pensando em riscos, problemas, impactos e a perenidade do negócio. A carreira de CISO, independente de uma cadeira de CIO, ela faz sentido ou ela não faz sentido? Faz sentido mesmo ser uma caixinha ali da caixinha de CISO? Acho que depende muito do tamanho do lugar. Um bancão que tem um VP de TI, um diretor executivo, aí eu tô começando a falar uma estrutura, vocês vão saber onde é. E tem, desculpa, eu chutei aqui debaixo da mesa, e tem 15 diretores executivos e 30 diretores e tem 80 superintendentes. Esse cara tem que ter um CISO. Ele tem que ser um diretor executivo, porque senão o cara não consegue. É muita coisa para fazer. A gente tá falando ali, sei lá, o cara tem 10, 8, 7 mil funcionários de tecnologia. Então, dependendo do tamanho, o cara é um CISO, ele vai ter um papel desse. Sim. Numa empresa que tem 200 funcionários, faz sentido ser ter um CIO e um CISO? Talvez o CISO ele possa estar concentrado num papel de infraestrutura, governança e segurança da informação, que é muito comum. Que eu acho que é um papel super justo. Que são papéis correlatos, né? Você tem ali você tem um problema, tem um zero day num servidor Linux, que você no Linux não, porque não acontece, né? Você tem um zero day num servidor de um fabricante, cara, você tem que aplicar um patch, você é o cara de cyber, já aplica ali no patch na infra, já olha, já faz a própria Gmult, tá resolvido. Então acho que a gente pode, assim, ter uma colapsação de papéis. Mas a gente vai sofrer em carreiramento, né. E no Expand vocês me falam se vocês vão apanhar ou não. Vai ser bom, vai ser bom. Mas o que mais, Léo? Eu acho que assim, ó, os 2 chapéus quando a gente vai falar do guarda-chuva, né, tecnologia, eu vou trazer um pouco de experiência aqui para vocês poderem compartilhar, né. Eh, Risco estratégico, então vamos falar um pouco mais vamos subir o nível, né. Você principalmente que está num hospital, você tem muita preocupação com dados de pessoa, né, não tenho Sim. dúvida disso, porque é onde rola, muita informação sensível. Lá quando a gente está falando de risco estratégico, e até mesmo vocês mencionaram, o que que a gente leva para uma reunião de board? Putz, eu levo cyber. O tema infra, chega a ter algum risco estratégico hoje de infraestrutura, eh, que casa com o risco estratégico de cibersegurança e que vocês têm que levar hoje para o board? Não, hoje sim, tá? Você acaba aquele risco de infraestrutura, ele sendo um risco, uma vulnerabilidade, ele acaba sendo tratado como uma parte de segurança. Hum. Você acaba levando isso como uma vulnerabilidade. Quando você fala vulnerabilidade, você está trazendo, meu, tem um problema com algum dado, posso ser invadido, Mas qual a retificação? vai para cyber, Vai para cyber. acaba indo para cyber. Acaba, querendo ou não, acaba indo para cyber, tá? Porque eu preciso corrigir aquela vulnerabilidade, eu preciso corrigir aquilo, é cyber. Se eu tenho um equipamento que está vencido, que eu não tenho garantia, ou um software, meu, acaba sendo cyber, Boa. tá? Por mais que esteja sendo tocado por uma equipe de infraestrutura, ele acaba indo voltado para cyber. Tá. Para você. Infelizmente a onda das infelizmente acho que as ondas marcam, infelizmente não, acho que infelizmente é uma palavra muito ruim. As ondas marcam muito a tocada que a gente tem na TI, né, então tem períodos que a gente fala muito de uma coisa, períodos que a gente vai parando, né, então é bem o hype cycle do Gartner mesmo. Eu acho que a tocada da nuvem, que a gente só falava de nuvem nos Conex, acabou.
Assim, tem bancão que ainda tá migrando, tem banco menor que tá migrando, tem gente que tá migrando, tem gente que já migrou. Riscos de cyber, quando a gente fala de riscos estratégicos, de infraestrutura, a gente fala muito de continuidade de negócio. Mas o advento da nuvem ajudou muito, né. Então eu lembro que antigamente tinha lá, quando a gente levava no bo eu participava de vaso, né, a gente chama de shadowboard, já viu isso? Shadowboard é você é o seu vaso na reunião de board, todo mundo sentado na mesa e você na lateral, colado na Tá bom. parede. Aham. Eu via meu chefe falando: "Não, a gente tem um problema, porque o nosso PCN, a gente não conseguiu levar as pessoas para o site, o computador não estava ligando, o mainframe de um servidor não foi para o outro". Hoje não tem problema, hoje o cara tá com o notebook, ele nem vai trabalhar no lugar físico, ele tá em casa, tá na nuvem, tá por uma VPN, se a VPN cair tudo bem, e-mail, Teams, o cara tá resolvido, e file server também, sistemas também é tudo SaaS, tá resolvido. Então, a nuvem tirou muita pressão do vetor de risco. Esse vetor de risco foi totalmente despressionado com cloud computing. Totalmente despressionado. Tem gente que está on-premises? Tem. E obviamente a gente está vendo esse movimento, que acho que vocês estão observando, que os CIOs estão migrando. Quem estava totalmente nuvem está fazendo uma reversão híbrida. O que o pessoal está fazendo? Está deixando storage on-premises, um pouquinho. Storage, não todo o storage, mas o storage mais, os archives on-premises, os cores rodando na nuvem, faz um balanceamento ali para não pagar muito input, para não pagar muito output, está resolvido. Então a gente está vendo até um movimento para voltar a ser híbrido, mas os sistemas transacionais estão todos na nuvem. Então pouca gente está fazendo a volta. O que agora, sistema de back-office está voltando para o híbrido? Alguns estão. Despressionou, sabe, Leonel? Então essa dispressão foi boa, esse despressionamento foi bom, né? Isso. E aí o tema que acaba subindo é sempre cyber. Sempre cyber. E aí, vamos descer então para o dia a dia de vocês e falar do tema que você trouxe, que eu acho que aí vocês vão deslanchar. Orçamento. Vocês têm 2 orçamentos, um de infraestrutura como CIO e um de CISO como segurança, e aí a pergunta que ele colocou, se convergem hoje? Hoje no papel de vocês sim, mas vocês têm uma visão separada hoje de orçamento? Vocês precisam fazer hoje uma visão separada de orçamento ou vocês colocam dentro de um potão e fala: "Cara, vamos utilizar", ou vocês conseguem falar: "Não, tem um certo escoamento de investimento que eu tenho que fazer específico para cyber e um para". Como que é o orçamento de vocês hoje? Eu acho que na minha pergunta no final do dia é: como que vocês veem com essas 2 posições? Tá, hoje o orçamento pra nós lá ele é único, Tá bom. tá? Até 2 anos atrás era totalmente separado, tá? Mas hoje ele é único, mas você tem a flexibilidade de você, movimentar entre cyber, entre infraestrutura ou outro assunto, tá? Eh, Vamos falar assim, ele ficou com essa flexibilidade, ficou melhor para você tá trabalhando, tá? Porque de repente você planejou, tá vendo como tá indo o Forecast mercado, do ano também. forecast do ano, eu estava falando disso um pouco antes, tá? Que estava tratando sobre isso, sobre forecast, sobre os próximos 9 meses, tá? E você fala: "Meu, beleza, eu posso tirar daqui, mas eu posso investir ali". Tá, então eu acho que ele fica mais fácil você estando debaixo do mesmo chapéu, porque você consegue dedicar qual sua real necessidade. Eu vou fazer um investimento para proteger meus equipamentos médicos ou vou trocar antena de Wi-Fi? Por exemplo, preciso cortar um número, você corta, você fala: "Cara, eu vou proteger ali, esse aqui eu consigo, remediar por mais 12 meses e colocar no próximo orçamento", tá. Então, para nós lá ficou melhor. Voltando um pouquinho, você falando sobre cloud. O mundo hospitalar ele era um pouco diferente do seu mundo. Nós, em cloud, falar em cloud mesmo, você pode contar quantos hospitais estão em cloud. Não um colocation. Meu, fui lá para uma cloud XYZ, tá. É um mundo um pouco diferente, onde você tem muita coisa rodando dentro Legado. e muito legado, e você começa a fazer essa transição para cloud. Por exemplo, nós estamos num movimento de levar o nosso core business para cloud. E tem gente falando: "Cara, leva primeiro, depois eu vou ver como que é".
porque a gente trabalha num mundo um pouco diferente. Esse legado, ele é ruim, ele atrapalha muito. E como você faz para proteger isso? Muitas vezes você não consegue nem. Fora custo, né? O FinOps disso, no final do dia, você fala, cara, deixa aqui dentro mesmo. É isso. Isso é enorme. Muitas vezes você não consegue nem subir numa cloud. Uhum. Isso daí. Bem, eu parto da premissa que todo orçamento é flexível, né? Não era pra ser, mas. Não, eu tenho muito líder lá, trabalhando. Assim, a gente fecha as metas, como toda empresa, após o pagamento do bônus, a gente fecha as metas, né? Acho que isso se dá ali no final do primeiro quarter, no comecinho do segundo quarter, mas geralmente no final do primeiro quarter. E a gente trava o orçamento nesse período. Então eu procuro meio que respeitar os limites, os boundaries desse orçamento. Até porque se a gente se compromete com uma meta, com um líder, e ele coloca o time para fazer alguma coisa e no meio do caminho você apita o jogo e fala que não, né? Eu acho que até não é bom para esse líder, né? Como é que ele lida com isso? Como é que você mantém uma pequena área da sua área motivada se você interrompe o investimento? Então eu procuro começar o investimento quando eu tenho certeza que a gente vai terminar ele. Até porque eu tenho um problema, né? Depois que a gente trocou umas antenas eu não vou falar a marca, a gente trocou as antenas de Wi-Fi por outra marca lá, bem cara. Se eu não compro aquelas antenas, eu tenho um problema lá, eu não entro na empresa. Esse é o tipo de investimento, por exemplo, que eu não ofendo. Mas eu procuro ter uma certa flexibilidade. E tem muito projeto de desenvolvimento, tem muito projeto de infra que ele frustra, que ele é frustrado em relação ao mercado, né? Então, o time de produto, o time de negócios fala: "Eu não vou fazer esse projeto. O que que eu faço com esse dinheiro?" Avalio se eu preciso devolver ele para o pote principal ou se tem alguma coisa que eu posso absorver. Segurança sempre tem. Sempre tem. Até porque a gente fala de segurança firme há quanto, sei lá, 10, 12 anos. Por aí. É. Então tem muita coisa para fazer em todas as empresas. Certeza. Todas as empresas, né? Boa, boa. Filipão já levantou a placa É. dos 40 ali, mas, cara, esse papo tá incrível demais. É. Eu acho que é uma vertente que a gente fala de vez em quando, mas esse nível de profundidade, de orçamento, o que que a gente tá fazendo com esse chapéu dobrado, esquizofrênico mais bipolar. E a hora que você fala de orçamento, e a gente poderia ficar aqui, porque é um tema polêmico que eu escuto com alguns amigos, que é, aí só trazendo um exemplo para fechar o parênteses. Eu vou contratar a Microsoft Office 365, beleza? Vocês têm um O pacote. S3. Isso, vou contratar, ou o pacote E5, que é o mais top. No final do dia, quem paga essa conta é a infraestrutura. Sim. Só que você tem N módulos lá dentro que é de cyber. Cara, a infraestrutura está investindo em cyber paralelamente, porque tem coisas que estão vindo embarcadas. E cyber fala que tem pouco orçamento. Mas será que ele está utilizando o orçamento de infraestrutura a favor de uma Mas sabe qual que é o evolução? problema? O problema é que infra, cyber, quando você olha no resultado da empresa, no DRE, ele pode até estar em CAPEX, mas ele é gasto. É isso aí. Então não é que imagina que a gente já começa o ano de 2025 e começa a fazer um grande sistema lá para você. Começa a fazer um sistema e fica 9, 10 meses fazendo um sistema. Chega lá no último mês, ele pode até não estar pronto. Mas você já tem 1 milhão de linhas de código, ele já roda, faz alguma coisa, já manda um e-mail, cara, você tem um ativo. Você começa, de repente, a puxar negócio com aquilo. Puxa, coloquei um firewall novo. O que é isso? Você entende como ele é invisível? Ele é etéreo? É isso? Difícil. Ele é etéreo. Quando você olha no DRE, ele é custo. Difícil. E ele não é custo, na minha opinião, ele é um investimento também. Na continuidade do Mas tem negócio. depreciação, e aí a gente entra num assunto de orçamento, né? Mas tudo deprecia. É. Agora, tudo que hoje a gente tem uma mudança, e aí acho que a minha parte polêmica dentro do mundo de tecnologia e basicamente no mundo de cyber, e aí aqui pode virar um corte, né? Eu vou até virar para cá, é que a gente não tem mais as licenças perpétuas. Agora é tudo SaaS. Então tudo que eu conseguia fazer com uma curva de CAPEX, ter um tempo de acomodação e depois amortizar, agora eu coloco tudo em OPEX. Isso. Então, Olha a despesa na veia. para quem não tá entendendo muito bem, assim, eu conseguia colocar isso como um projeto, não saía do resultado da empresa e depois eu ia lá e amortizava isso em
pedacinhos, agora eu coloco tudo como despesa na cabeça. Então aí eu tenho uma dificuldade maior para provar. Então, pessoal, os parceiros vêm, pô, Rafa, precisa fazer, precisa fazer, precisa fazer. Eu quero fazer. Eu tenho um orçamento em CAPEX, mas meu OPEX ele é pressionado, porque eu tenho que pagar todos os OPEX, todos os CAPEX dos anos passados que viraram OPEX. Então, cada vez mais, meu OPEX aumenta. Então, tudo bem, eu coloco um projeto, ele amortiza, eu ganho um fôlego, ele vira OPEX. Ano que vem o degrau ele está cada vez maior, ele sempre aumenta. Só que agora, eu ia falar, sei lá, faz 6 anos para trás, 5 anos, 3 anos, 3 não, 4 anos para trás, tudo que eu vou comprar, ele já começa como SaaS. Ele começa como SaaS, eu já ofendo o OPEX na cabeça. Na hora que eu vou fazer orçamento, e não é em qualquer empresa que eu tive, o CAPEX sempre é mais valorizado do que o OPEX, porque você investe dinheiro para a empresa crescer. É no seu orçamento, né? Você tem o dinheiro, você prefere uma dívida maior para comprar uma casa ou para gastar em restaurante todo mês? Obviamente, você vai querer comprar uma casa para ter um bem. Tá? Então isso é meu momento polêmico. Tá cada vez mais difícil você fazer alguma coisa no mundo do cyber em relação de custos por conta da inversão. É isso. E no final do dia, a pressão na última linha de todo o negócio, quando bate lá no board, no CEO, ele vai falar, opa, peraí, Esse OPEX aumentou. é isso, o OPEX aumentou e a última linha diminuiu, a gente precisa mexer em alguma coisa, precisamos cortar algum Isso. Despesa. OPEX. Mas Exatamente. voltando no seu exemplo, por exemplo, tem que comprar essa licença que eu vou dar pro colaborador que ele já está embarcado em alguma solução de segurança. Quando você está embaixo do mesmo chapéu, isso é mais fácil para você, porque é um único investimento. Por exemplo, essa licença já me traz um DLP. E eu tinha uma verba para comprar o DLP, não vou precisar utilizar aquela verba do DLP, porque já está nessa primeira verba que você pode investir em outra coisa, melhorar seu AF, uma segurança para API, entre outros itens. Então, quando está embaixo do mesmo chapéu, é o único investimento. E esse é um excelente ponto para a gente fazer um wrap aqui, que é isso. Estando os dois chapéus na mesma pessoa, ele toma essa decisão pensando em segurança também. E no caso usar o exemplo que ele mencionou do E5 versus o E3, são chapéus separados, talvez o CIO estaria olhando para cara, vamos fazer o E3, segurança tem outro orçamento, ele que se vire do lado de lá. E talvez o se vire do lado de lá, o cara não vai conseguir se virar porque ele não tem orçamento para aquilo. Mas tendo no mesmo chapéu de vocês, falou, opa, se eu, ao invés do E3 eu colocar o E5, eu tenho soluções de segurança também, eu tomo uma decisão e potencialmente uma negociação mais forte com o fabricante para você ter as duas coisas embarcadas no mesmo papel. Bom demais, obrigado, Rafa. Obrigado pela presença. Pelo convite. Foi um papo excelente, a barra subiu muito hoje mesmo. Vagnão, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite aí, tá? Prazer estar com vocês aí, e qualquer coisa, estamos aí para um próximo aí. Boa. Léo, Caramba. obrigado de novo, esse foi bruto, hein? E tinha mais aqui, viu? Acho que tem pandemia. E vamos marcar o próximo? Tinha não só de orçamento aqui, a gente ia ficar até amanhã. de licença, só de OPEX para cá. Deus do céu. Só de descontos. Obrigadão de novo, viu? Valeu demais. Léo, valeu. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela presença. Obrigado. Curte, compartilha, manda esse episódio pro seu CIO, que tem um chapéu de CISO também ou não, que a discussão é polêmica e ajuda nessa discussão toda de orçamento, CAPEX, OPEX e estratégias, beleza? Continua acompanhando a gente. Obrigado, até a próxima.